para fazer. Ô glória! Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que tem a palavra do Senhor, assentado mesmo, vamos abrir no primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Aleluia. Mateus, capítulo de número 6. É um texto muito conhecido do povo cristão. Mateus, capítulo de número 6. Vamos estar lendo o versículo 19. Os irmãos encontraram? É muito fácil de achar, né, meus irmãos? Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, aonde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e aonde os ladrões também não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Repita comigo: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Amém, irmãos? Essa palavra fala muito sobre dinheiro. E nós sabemos que é muito delicado hoje em dia falarmos acerca do dinheiro. Essa palavra é muito objetiva quando ela diz que aonde está o nosso coração, ali está a nossa riqueza. Algumas coisas, irmãos, mudaram muito a minha mentalidade. Presta atenção aqui, irmãos. Pelo menos algumas coisas mudaram a minha mentalidade. Eu já falei aqui que eu fui um rapaz que já andei com chinelo, com prego debaixo do chinelo, assim como muitos de vocês. Uma pessoa que tinha que amassar a pasta de dente. Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez uma pobreza, né? Como a gente costuma dizer. Algumas coisas eu fui aprendendo com o tempo, irmãos. Uma delas, o valor da gratidão. Eu acho interessante uma frase que diz que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Ao contrário disso, tem uma frase que diz que quanto mais a gente reclama, mais se afunda na lama. Tem uma outra frase que diz que, e se nós acordássemos amanhã, somente com o que nós agradecemos hoje, com o que será que nós iríamos acordar amanhã? É por isso que eu costumo dizer para o meu filho: filho, em todas as tuas orações, agradeça a Deus. Você pode não pedir, mas agradeça, do que pedir e não agradecer. É claro que o pedido ele faz parte de uma oração. E pelo menos 3 coisas, repita comigo: 3 coisas. 3 coisas nós temos que pedir todos os dias. Todos os dias, pregador, todos os dias. E as 3 começam com a letra P, para não esquecer: perdão, proteção e provisão. Perdão porque a gente erra todo dia, não é verdade? Proteção porque para morrer basta estar vivo, e aí afora não está fácil para ninguém. E provisão é porque nós temos que ser dependentes de Deus. A Bíblia diz em João que sem Jesus nada podemos fazer, ou seja, eu tenho que estar na dependência de Jesus. Até para acordar cedo é Ele que me acorda, até para vir para a igreja é Ele que me traz, até para trabalhar é Ele que me dá saúde. É Jesus. E a Bíblia diz assim que nós temos que ajuntar tesouro no céu, aonde o ladrão ele não entra, porque no céu não é lugar de ladrão. Olha que interessante. E é tão interessante também outra coisa que eu aprendi nos passados desse tempo, sobre o minimalismo. Isso é uma coisa muito importante dentro da igreja, sobre educação financeira. Porque antigamente, quando falava de crente, nós dizíamos que crente era pobre, crente era a parte miserável da sociedade. Hoje é diferente. Hoje nós temos advogados que são crentes. Hoje nós temos repórteres que são crentes. Hoje nós temos pessoas influentes na sociedade que aprenderam sobre educação financeira. E não existe um lugar mais, vamos dizer assim, mais melhor do que investir o nosso dinheiro, se não é dentro da casa do Senhor. Porque a palavra de Deus nos garante que aqui há a lei da colheita, da semeadura. Se tem um lugar que você pode ter certeza que vai semear, e a Bíblia nos garante, a palavra de Deus é a verdade, que nós seremos abençoados, é dentro da casa do Senhor. Agora, quando fala de dinheiro, a gente fica mais ou menos, né? Fica meio assim, né? Dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Olha para o teu irmão e fala: dinheiro é uma bênção.
Se você controla o dinheiro, ele é uma bênção. Agora, se ele te controla, ele é uma maldição. Porque não é o dinheiro que tem que me controlar, sou eu que tenho que controlar o meu dinheiro. É melhor dar 10% para Deus e ficar com 90% do que dar 100% para Satanás. E se nós fôssemos fazer um culto só para quem é ofertante e dizimista, essa pessoa ia ter cadeira, essa pessoa ia ter luz, essa pessoa ia ter água. Agora, e se nós fizéssemos um culto para quem não era ofertante e dizimista? Não adianta, irmãos, a obra, Deus ele não precisa, porque a Bíblia diz que ele é o Deus do ouro, da prata, e toda a terra pertence ao Senhor. Agora nós sabemos, irmãos, e já foi falado aqui, eu estou encerrando a minha parte, sobre o amor. Todas as vezes que eu vou ofertar e dizimar, eu tenho que saber 5 coisas. Todas as vezes que eu ofertar, eu estou provando a minha gratidão. Todas as vezes que eu ofertar e dizimar, eu estou provando a minha fé. Porque só vem para a igreja quem tem fé, quem não tem, não vem. E essa é a fé que vence o mundo. Esse é o poder que vence o mundo, a nossa fé. Todas as vezes que eu ofertar e dizimar, eu estou provando a minha fidelidade. Todas as vezes que eu ofertar e eu dizimar, eu estou provando a minha obediência. E por final, eu estou provando o meu amor. Porque enquanto essas portas estiverem abertas, aleluia, ainda há homens e mulheres para ser resgatados lá fora. Enquanto essas portas estiverem abertas, eu acredito que o Evangelho é poder, e a Bíblia nos garante poder para a sociedade, poder para fazer o homem que está escravizado por Satanás ser liberto. Mas Deus ele conta comigo e Deus ele conta com você. Amém, meus irmãos? Fique de pé, você que tem, e vamos ajuntar tesouros no céu. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para nos recompensar segundo o nosso depósito. Nada que nós colocamos aqui, preste atenção, irmãos, nada que nós colocamos aqui é em vão. Graças a Deus nós temos obreiros que trabalham e não precisam de dinheiro. Mas essa obra, essa casa precisa, e é você que Deus quer usar. Tá, meus irmãos, ainda há pessoas lá fora, ainda há jovens lá fora, ainda há pessoas que precisam de mim e de você. Amém, meus irmãos? Você que tem, pegue na mão. E se eu não tenho pregador, o que eu faço? Esse é o momento de você orar. E Deus ele vai abrir aquela porta que está fechada. Deus ele vai abrir aquela porta porque Ele conhece o teu coração. Se você ainda tem vontade, desejo de colaborar com a obra do Senhor, este é o momento. Porque nós ainda cremos no Evangelho que é poderoso. Se você não tem, fique tranquilo. A partir do próximo culto, você vai ofertar e vai dizimar em nome de Jesus. Feche os teus olhos e pegue na sua mão. Você que tem nessa noite. Pai, nós te damos graças, Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra foi lida. Pai, nós sabemos que o céu é lugar daquele que é fiel, e o céu não é lugar de ladrão, Senhor. Então nós sabemos, Pai, que aqui está o teu povo comprometido com a tua palavra, comprometido com a tua obra, comprometido, Pai, com os dízimos e com a oferta. Pai, nós queremos te pedir a tua bênção especial sobre aqueles que ofertam e dizimam, sobre aqueles que trazem o quilo na Santa Ceia e não esquecem do seu irmão, sobre aqueles, Pai, que trazem o alimento para aqueles que estão famintos. Mas eu também quero te pedir, Senhor, a tua bênção, Pai, para aquele que está desempregado, mas tem vontade de fazer a tua obra. Abre as portas, Senhor. Senhor, dá um emprego para aquele que precisa. Meu Deus, olha para o pai de família, olha para o órfão, para a viúva. Tu és o Deus que abençoa. Pai, continua multiplicando a nossa semeadura, multiplica, Pai, o salário, multiplica o pão de cada dia, prospera, supre as nossas necessidades e que nunca falte na nossa mesa e na mesa de ninguém, em nome de Jesus. Você que tem, traga aqui na frente.